Antes de orarmos juntos, convido você a silenciar sua mente por um instante e abrir o coração para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Muitas vezes, corremos de um lado para o outro, tentando resolver tudo pelas nossas próprias forças, e acabamos nos esquecendo de que existe uma fonte de paz que não depende de circunstâncias. Essa paz não é frágil, não é passageira, não se quebra diante das tempestades. É a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você já se viu cercado por dores, decepções ou perdas que pareciam insuportáveis? Momentos em que a alma clama por descanso, mas o coração está pesado demais para encontrar alívio. É justamente nesses instantes que a graça de Deus se manifesta de maneira mais profunda. A palavra nos lembra em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa promessa nos mostra que a verdadeira paz não é a ausência de lutas, mas a presença de Cristo no meio delas. E essa verdade fica ainda mais clara quando conhecemos a história de um homem que viveu tragédias inimagináveis, mas encontrou na presença de Deus forças para transformar sua dor em adoração. Esse homem se chamava Horatio Spafford. Ele era advogado, empresário respeitado e cristão dedicado. Aos olhos humanos, tinha uma vida estável e cheia de conquistas. Mas, como aprendemos tantas vezes na Bíblia, os bens materiais e a posição social não nos tornam imunes às tempestades da vida. A primeira prova veio quando seu filho pequeno faleceu de forma repentina. Nenhum pai ou mãe está preparado para enterrar um filho. A ferida é profunda demais. Ainda assim, Horatio não se afastou de Deus. Pelo contrário, se agarrou ainda mais à fé, acreditando que, mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor continuava sendo bom. E não parou por aí. Poucos anos depois, o grande incêndio de Chicago destruiu grande parte de seus investimentos, deixando a família em dificuldades financeiras. Diante da ruína, Horatio e sua esposa poderiam ter escolhido o caminho da revolta ou da amargura, mas escolheram servir. Enquanto reconstruíam o pouco que lhes restava, estenderam a mão para socorrer outras famílias afetadas pelo desastre. É nesse contraste que vemos a verdadeira obra do Espírito Santo. Quando o coração humano, em vez de endurecer na dor, encontra forças para praticar compaixão. Se você também acredita que, mesmo em meio às perdas, Deus é capaz de renovar a fé e encher de esperança, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Mas a história de Horatio não termina aí. Alguns anos depois, ele planejou uma viagem à Europa com sua família, mas um atraso em seus compromissos o obrigou a enviar sua esposa e suas 4 filhas à frente, prometendo encontrá-las em breve. Mal sabia ele que outro golpe trágico os aguardava. Em novembro de 1873, o navio que levava Ana e suas filhas colidiu com outra embarcação no meio do Atlântico. Em apenas alguns minutos, o navio afundou, levando mais de 220 vidas, incluindo todas as 4 filhas de Horatio. Sua esposa, milagrosamente, foi encontrada inconsciente, agarrada a destroços. Receber a notícia desse desastre por telegrama foi um momento de dor inimaginável. Salva sozinha. O que devo fazer? Escreveu Ana. Horatio embarcou no primeiro navio para encontrá-la, e durante a viagem, o capitão o chamou para o convés e mostrou o ponto exato onde suas filhas haviam perdido a vida. Foi ali, no meio do oceano, que ele se trancou em sua cabine e começou a escrever as palavras do hino que conhecemos até hoje. It is well with my soul. Está bem com minha alma. Pense por um momento na profundidade dessas palavras. Não eram ditas por alguém seguro e confortável, mas por um homem mergulhado na dor mais profunda que se possa imaginar. E ainda assim, ele podia declarar: está bem com minha alma. Essa não é força humana,
não é pensamento positivo. É a graça de Deus agindo em meio ao sofrimento. É a paz que Paulo descreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A história de Horácio nos ensina que a paz verdadeira não está na ausência de tempestades, mas na presença de Cristo durante elas. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de nos sustentar e transformar nosso sofrimento em testemunho, nossa dor em ministério. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus pode usar sua história para abençoar outros. Sua dor, quando entregue a Ele, pode se tornar fonte de esperança para alguém que precisa ouvir. Está bem, mesmo na tempestade, porque Deus está comigo. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus é meu refúgio. Mesmo diante de perdas devastadoras, Horácio e sua esposa Ana não deixaram que o sofrimento destruísse a fé deles. Com coragem e confiança em Deus, continuaram a viver e a servir aos outros. Eles tiveram mais filhos, enfrentaram novas dificuldades, mas permaneceram firmes, mostrando que a fé verdadeira não é temporária ou condicional. É uma rocha que resiste às tempestades da vida. O que podemos aprender com isso? Primeiro, que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. A vida pode nos trazer altos e baixos, alegrias e tristezas, mas Deus permanece imutável. Ele é fiel mesmo quando tudo parece desmoronar. Segundo, é possível ter paz mesmo quando o mundo diz que não há razão para estar tranquilo. A paz verdadeira não vem da ausência de dor, mas da presença de Cristo em nosso coração. Em segundo lugar, aquilo que passamos pode se tornar um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Nossas histórias, inclusive as partes que preferiríamos esquecer, podem ser exatamente aquilo que Deus usa para trazer esperança a alguém. Horácio poderia ter se fechado em sua dor, permitindo que a amargura tomasse conta. Mas ele escolheu se voltar para Deus, e sua dor se transformou em um hino que conforta milhões de pessoas até hoje. Talvez você não esteja enfrentando uma perda tão profunda quanto a de Horácio, mas pode estar em sua própria tempestade. Um sonho perdido, um relacionamento que terminou, a frustração de objetivos não alcançados ou até problemas de saúde e finanças. Mesmo assim, o mesmo Deus que sustentou Horácio está com você. Sua graça é suficiente. Sua paz pode guardar seu coração e sua mente. E um dia, você poderá olhar para trás e dizer: está bem com minha alma. Não porque tudo foi restaurado, mas porque Cristo é seu refúgio e sua força. Que neste momento você permita que essa verdade penetre em seu coração. Deus não nos dá mais do que podemos suportar, sem também nos dar a sua presença para nos sustentar. Ele é nossa âncora quando as ondas da vida nos cercam. Se você sente que Deus é a sua força em meio às dificuldades, escreva nos comentários: Cristo é minha âncora. Agora, vamos refletir sobre o poder da oração e da entrega total a Deus. Quando colocamos nossas aflições diante do Senhor, não estamos apenas desabafando, estamos nos conectando com aquele que tem poder para transformar qualquer situação. Em 2 Coríntios 12:9, Deus nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos sentimos incapazes, fracos ou sem recursos, a graça de Deus se manifesta de maneira sobrenatural. É nesse momento que Ele age com força incomparável em nossas vidas. Oração não é apenas pedir soluções, mas reconhecer que nossa dependência de Deus é total. Quando entregamos nossos medos, dúvidas e dores a Ele, estamos abrindo espaço para que sua paz e seu poder operem em nós. Horácio Spafford experimentou isso profundamente. Ele não apenas aceitou o sofrimento, mas permitiu que Deus o transformasse em algo maior. Um hino que fala de esperança, consolo e fé inabalável.
Em nossa vida diária, podemos enfrentar lutas de diferentes formas: doença, perda, desânimo, confusão ou medo do futuro. Mas a palavra nos assegura que não estamos sozinhos. Segundo Coríntios 4, 7 e 10, nos ensina que carregamos este tesouro, a fé e a presença de Deus em nós, em vasos de barro, mostrando que a excelência do poder pertence a Deus, não a nós. Podemos ser pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas nunca destruídos. Deus transforma nosso sofrimento em testemunho vivo. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente, Ele nos guia. Mesmo quando os problemas parecem maiores que nossa força, Ele nos sustenta. E como diz o Salmo 68, 19 e 20, bendito seja o Senhor, que diariamente leva o nosso fardo, o Deus que nos salva. Cada dificuldade enfrentada, cada lágrima derramada, cada noite de angústia pode se tornar um canal de bênção para outros. Deus usa nosso passado, nossas cicatrizes e até nossas fraquezas para revelar sua glória. Se você sente que Deus tem sustentado sua vida, mesmo em tempos difíceis, escreva nos comentários: meu Deus me sustenta. Finalmente, lembre-se de que nossa vida é passageira, mas a obra de Deus em nós é eterna. Como nos ensina 2 Coríntios 4, 17 e 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nossas lutas de hoje não se comparam à glória que Ele prepara para nós. Mesmo em meio a dificuldades, podemos escolher agradecer, louvar e confiar. Podemos afirmar que, apesar das tempestades, Cristo é nossa paz, nossa estabilidade e nosso refúgio. Ele não apenas caminha conosco nas águas turbulentas, mas nos dá forças para permanecer firmes. Ele nos prepara, nos guia e nos protege, mesmo quando não entendemos os acontecimentos. Que possamos aprender a confiar plenamente. Nossas preocupações, ansiedades e medos não precisam nos dominar. Podemos entregar cada detalhe a Deus, sabendo que Ele está à frente, já preparando o caminho. E mesmo que nossas emoções oscilem ou que o mundo pareça instável, nossa alma pode descansar na certeza de que Ele está conosco. Senhor Jesus, agradecemos por Tua graça e proteção. Agradecemos porque mesmo em nossas fraquezas, Tua força se aperfeiçoa. Que possamos declarar com confiança: está bem com minha alma, não por ausência de problemas, mas porque Tu és nossa âncora e nosso refúgio. Que nosso coração permaneça cheio de gratidão, nossos lábios cheios de louvor e nossa esperança firmada em Ti, que és eterno e fiel. Amém. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras, curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.